Atenção! O intuito desse vídeo não é ofender ou atacar pessoas, mas mostrar fatos históricos que influenciaram de maneira gritante toda a humanidade. Esse vídeo também não é aconselhável para pessoas mais sensíveis, porém eu não estou falando do povo católico, e sim da igreja. Então, sem mais enrolação, preste atenção nessa história. A Igreja Católica é uma das mais antigas e poderosas instituições do mundo. Criada há 2000 anos atrás, ela surgiu de um homem que não foi Jesus e cresceu até ser dona do mundo. Mas, para isso, sua história foi marcada por mortes, traições, roubos, pecados e até mesmo associação com alguns dos piores vilões da nossa história. E nesta nova série do canal, nós vamos contar essa história, mostrar que a maior instituição religiosa do mundo é uma das mais ricas e que poderia mudar o rumo do planeta com seu dinheiro e sua influência. Além disso, falaremos sobre as figuras que moldaram a igreja, os papas. Contaremos também o que alguns desses poderosos homens fizeram para conseguir poder e de todas as loucuras que fizeram para mantê-lo, indo além de assassinatos até a união com nazistas, fascistas, maçons, iluminatis e satanistas. Então, se você quer saber mais sobre a história obscura destes 2000 anos de história da Igreja Católica e todo o seu poder, não deixe de acompanhar esta nova série. Hoje começaremos com o início de como tudo começou. Poucas pessoas conhecem a verdadeira história do surgimento da Igreja Católica e do seu vasto poder. Depois deste vídeo, você vai aprender a diferenciar o verdadeiro cristianismo do catolicismo. Sim, a Igreja Católica não é cristã. Se lermos as Escrituras, as palavras ditas por Jesus Cristo, registradas nos Evangelhos, vemos que a Igreja Católica fica distante do verdadeiro Evangelho deixado por Cristo. Baseando-se neste versículo, que se encontra em Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, os primeiros católicos apostólicos romanos fundaram o catolicismo, o que é bem diferente da igreja primitiva fundada pelos apóstolos de Cristo. A igreja primitiva de um intuito de levar a palavra de Deus, e a igreja católica de um interesse de politizar a fé e controlar a população para se beneficiar do Império Romano. Assim surgiu a Igreja Católica, uma espécie de primeiro papa, que segundo eles foi o apóstolo Pedro. Mas, estudando o cristianismo, sabemos que Pedro nunca foi papa e que ele nunca fundou a Igreja Católica. Durante muitos anos, a igreja era apenas um conjunto de ensinamentos de Cristo e não uma instituição oficial, pois Roma não tinha essa religião como verdadeira. Inclusive, Roma perseguia e matava os cristãos, oferecendo os cristãos a leões, entretendo o povo nas arenas, matando milhares e milhares de pessoas inocentes, que apenas professavam a sua fé em Cristo. Mas, no ano de 312, os problemas romanos eram muitos. Então, o imperador resolveu oficializar o catolicismo. Assim, Constantino se utilizou da nova religião para tentar unificar seu povo. Não que ele realmente acreditasse nela, mas ele viu o poder que o cristianismo tinha para influenciar e dominar as mentes. Constantino o Grande entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Contudo, fica em aberto a seguinte questão: será que ele teria feito isso por sua pura devoção ou apenas era uma jogada política? Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto inicialmente ao culto dos deuses romanos, que para o cristianismo são demônios camuflados de seres extraordinários, mas não passam de anjos caídos que enganam as pessoas. A conversão do imperador romano
Constantino é considerado o fato mais emblemático na história do cristianismo depois dos relatos bíblicos. Como decorrência desta suposta conversão, em 313 ele assinou um decreto conhecido como Edito de Milão, na qual a religião sugerida a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo deixou para trás os tempos de clandestinidade no Império Romano. Porém, o reconhecimento como a religião oficial do Império só viria a acontecer mais tarde. Além disso, a promulgação do edito serviu como pontapé inicial para a Igreja de Roma aos poucos alcançar a primazia religiosa que a sustenta até hoje. A explicação para esta suposta conversão do imperador Constantino é que antes de uma das inúmeras batalhas, ele teve um sonho durante a noite. E neste sonho ele viu uma cruz que estava escrito as seguintes palavras: sobre este símbolo vencerás. Na batalha seguinte, ele ordenou que fosse pintada uma cruz em todos os escudos dos soldados, e a batalha resultou numa grande vitória do seu exército. A partir daquele momento, Constantino passou a se confessar cristão. Por esta razão, inclusive, para a cruz se tornar o símbolo do cristianismo. Aliás, o símbolo do cristianismo é a arma que foi usada para matar Jesus. Entretanto, a respeito desse relato, não acredito que houve uma sincera conversão da parte do imperador Constantino. E parece que ele enxergou no cristianismo um meio de consolidar o poder, já que após a vitória na citada batalha, ele se convertera no único soberano do lado ocidental do império, e os cristãos que formavam um único grupo que não o via como seu Senhor Supremo. Os cristãos daquela época não acreditavam na conversão sincera do imperador Constantino, sem esquecer que grande parte dos cristãos daquela época preferiam a morte do que participar de rituais não cristãos, muitos pagando com a própria vida por tamanho crime. Os mártires, como ficaram conhecidos, morriam por amor a Cristo, o que certamente deixava os integrantes do alto comando romano, assim como o próprio imperador Constantino, perplexos diante de tamanho nível de entrega e fidelidade. Como controlar um povo que não tem medo de morrer? Como ameaçá-los para que obedeçam às suas ordens e decretos? Foi com este questionamento que o Império Romano criou a estratégia de se apossar do cristianismo. Assim, surgiu o que conhecemos como catolicismo, e por conta do domínio romano de Roma sobre o cristianismo, veio o nome que perdura há mais de 2000 anos, Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você pergunta, mas por que desse nome, Tatiane? Bem, vou explicar. A palavra católico vem do grego kata, junto, e holos, todo, isto é, universal que abrange tudo e reúne a todos. Ela ganhou esse nome porque o imperador romano aplicou um decreto que obrigava todas as pessoas a se converterem à Igreja Católica. Quem não se tornasse católico era perseguido, preso ou até morto. Afinal, controlar uma única religião era mais fácil. Vale ressaltar aqui que o antigo historiador chamado Políbios, certa vez ao analisar as crenças gregas e romanas, ao final concluiu que os romanos tendiam a praticar menos iniquidade do que os gregos, pois acreditavam na existência do inferno. Diante desses fatos, Constantino, como grande estrategista, provavelmente entendeu o que, uma vez controlando esta religião, teria sob suas ordens um excelente contingente humano. Isto é, o cristianismo lhe seria muito útil, ainda que sinceramente não acreditasse nele. Constantino interviu das doutrinas que se aplicavam dentro do cristianismo católico, o que ajudava diretamente o controle das massas pelo Império Romano. Enfim, a conversão de Constantino provavelmente não ocorreu, lembrando que o seu batismo se deu apenas em seu leito de morte. Ele apenas enxergou na crescente religião um instrumento para unir o império que já dava sinais de muito desgaste. O imperador Constantino apenas usou o cristianismo
para fortalecer os seus ideais e o seu poder. Então, claramente, a Igreja Católica foi criada por um imperador romano que não entendia nada sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Com essa legalização, a Igreja Católica começou a ganhar forma, pois deixava de ser ilegal e agora fazia parte do Império Romano. Rapidamente, o seu poder de influência cresceram a tal ponto que o próprio imperador estava descontente com a religião e se metendo em seu estado, e acabou recebendo uma carta do Papa Gelácio, que dizia: existem, Augusto Imperador, dois poderes principais que governam o mundo, a autoridade dos bispos e o poder real. Dentre eles, o poder sacerdotal é muito mais importante. Traduzindo, o imperador romano criou um monstro que poderia engoli-lo vivo. Naquele tempo, o poder religioso tinha mais capacidade de dominação do que o poder político. Durante séculos, a Igreja Católica floresceu junto com o Império Bizantino. Porém, quando as coisas começaram a ficar ruins, devido a muitas batalhas contra os bárbaros, a Igreja viu que talvez fosse a hora de buscar novos aliados, e isso sem pensar duas vezes, ela atraiu as mesmas pessoas que haviam criado como uma instituição legítima. Então, no século VIII, a Igreja se aliou a Pepino, monarca franco que comandava as regiões, que depois se tornariam a França. Assim, a Itália foi invadida e as terras conquistadas por Pepino foram doadas à Igreja Católica, que se tornou um reino independente e com grande poder. A Igreja Católica comemorava, pois não dependia mais de Roma e de nenhum governo paralelo. A Igreja Católica agiu como uma interesseira, se deitou com o imperador romano e depois o traiu com um dos seus piores inimigos para conquistar o seu espaço. Anos mais tarde, no reinado de Carlos Magno, o Papa Leão III proclamou o monarca como imperador do Ocidente, deixando Constantinopla furiosa e também amedrontada. Agora a Igreja Católica não é mais apenas uma religião pregando sua palavra para as pessoas, e sim uma instituição poderosa, possuindo grandes terras, influência sobre o principal imperador daquele tempo. Além disso, ela era capaz de coroar e de tirar coroas de reis, o que lhe deu poderes políticos maiores do que qualquer outro reino ou império. Parecia que nada poderia deter a poderosa igreja com suas terras, riquezas e influências. Mas estava para surgir um inimigo à altura, uma nova religião que poderia abalar os alicerces da Igreja Católica, o islamismo. Veremos essa história da morte de milhares de pessoas, inclusive de pessoas inocentes, no próximo episódio de O Lado Oculto da Igreja Católica, capítulo 2, a Guerra Santa.